Mudar é algo que todo mundo deseja em determinados momentos da vida. Sempre haverá algo que nós desejamos mudar. Porém, existe um conceito, ou pode existir um conceito, de que a mudança possa ser um fenômeno relativamente fácil. E isso não é verdade, não é mesmo, pessoal? Mudar é um fenômeno complexo, trabalhoso, às vezes até mesmo demorado. E passa fundamentalmente por uma primeira fase, que é a fase do conhecimento adequado de si mesmo. Se nós não nos conhecermos, não conseguimos mudar. Para mudarmos algo em nossos comportamentos, necessitamos entender primeiramente como nós nos formamos. Vamos lá. Existem 4 variáveis que influenciam a maneira como nós somos. Vamos conhecê-las? São elas: família, cultura, pensamentos influenciados por múltiplos meios de comunicação e eventos aleatórios. Vamos falar sobre cada um deles. O nosso cérebro nasce praticamente formado, porém sem nenhuma conexão entre os neurônios. Já ouviram falar nisso, né? Temos ali então o hardware, mas ainda sem o software. E esse software vai se formando de acordo com novas conexões, uma muito mais adequadas do que outras. Pessoal, guardem muito bem essas palavras, novas conexões. Quase todas essas conexões são aprendidas nos nossos primeiros anos de vida. Por exemplo, quando aprendemos nossa linguagem, como damos nomes aos objetos, como a gente entende os movimentos, como formamos frases simples e depois formamos frases complexas, e vamos dessa maneira ali também sofrendo a influência cultural do meio ao qual a gente está inserido. Antigamente, essa influência partia apenas da família e da escola. Mas hoje nós possuímos diversos meios de comunicação, como a internet, por exemplo, que nos bombardeia incansavelmente as nossas mentes com muita informação. Essas influências fazem com que tenhamos uma quantidade de conexões absurdamente maior do que antigamente. Então, a partir dos 3, 4 anos de idade, nós formamos algumas opiniões e convicções muito sólidas sobre determinados assuntos. Essas opiniões e convicções muitas vezes vão interferir no modo como seremos no futuro. Por exemplo, algumas crianças concluem que não são benquistas por outras crianças. Outras concluem que são diferentes por qualquer que seja o motivo. E ainda há outras crianças que implicam muito com o seu próprio jeito de ser. Existem muitos sentimentos de inferioridade que são formados neste período e também em função dos nossos próprios pensamentos, não é verdade, pessoal? Alguns desses sentimentos são até mesmo potencializados pelos nossos pais, olha só, mesmo que de uma maneira inconsciente por parte deles. Por exemplo, eles podem comparar um irmão com outro, e isso pode profundamente mudar a vida inteira daquela pessoa, não é? A cultura invariável fundamentalmente influencia a maneira como nós somos. Como já dito, eventos aleatórios, como o nascimento de um irmão mais bonito, um irmão mais chato, né? Um irmão com deficiência, a morte da mãe no parto, um irmão muito mais desejado, tudo isso impacta e muda completamente o panorama de uma família. Portanto, jamais podemos subestimar nenhuma dessas variáveis. Cada pessoa deve ser entendida dentro desse seu contexto. Nós temos que tentar nos entendermos dentro da nossa própria história e prestarmos muita atenção neste processo, para que possamos criar uma ideia clara do que somos, pois isso será a matéria-prima fundamental, pessoal, para começarmos a pensar, a mudar. Na medida que conhecemos todas as características que nos definem, nós começamos a analisar aquelas que são possíveis e mais natural mudar, conhecendo mais a fundo as nossas próprias limitações. Vale a pena aqui uma pausa para uma anotação. Este é um processo, evolutivo.
e não um processo de sofrimento. Sofrimento por sofrimento não causa evolução, pessoal. Somente dor. Portanto, não adianta querer ser o que naturalmente ou fisicamente não dá para ser. Como, por exemplo, realizar modificações por meio de cirurgias, né? Tentar algo além dos nossos próprios limites. Para toda e qualquer mudança, há um preparo, há um processo de aprendizagem, há um passo a passo para a ação. A partir do momento que você esteja de posse de todos os conhecimentos necessários, vocês vão compor um plano de desenvolvimento pessoal e profissional, com muito mais foco, com mais lucidez, quando dando um passo de cada vez, sem medo de fracassar, sem medo de sofrimento, pessoal. E todo este processo de autoconhecimento fortalece a nossa razão, a nossa autoestima, faz com que nós nos conhecemos melhor e nos dá força para mergulharmos na segunda etapa, que é a etapa da ação. E essa etapa é a etapa de pôr em movimento e de ir atrás de um processo gradativo de mudança que respeite todas as nossas dificuldades, cujas quais estaremos melhor preparados para superá-las, um a um. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Evolução sempre. Até a próxima aula, pessoal!